Hello everybody, aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. E a gente está hoje com um convidado que é o Padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República, pelo PTB, e que se envolveu numa polêmica que virou meme em todo lugar. E está todo mundo querendo saber mais detalhes. E eu tenho aqui do meu lado, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece? Não sei, precisa apresentar? Não sei, né? É para vocês verem que aqui o Oestcast é um programa de alto nível. Nós temos aqui Augusto Nunes, um dos maiores jornalistas que o Brasil já conheceu desde 1500. Mas não podia perder um convidado desse calibre. É um imenso prazer ter vocês dois aqui. Então, padre, primeira coisa é assim, a pergunta que todo mundo foi obrigado a se perguntar por causa da nossa imprensa maravilhosa, que anda cada vez mais controlada, né? O senhor é padre mesmo? Claro, sou padre e nós já provamos isso. Nós temos, inclusive fizeram tanto barulho à esquerda, né? E nós tivemos que pedir ao nosso arcebispo em Lima para fazer até vídeo. Eu digo, excelência, o senhor faz um vídeo porque aqui no Brasil está pegando fogo. As pessoas da esquerda, os jornalistas de esquerda, eles não acreditam nem na documentação que eu tenho como sacerdote. Então, o que comprova a ordenação de um cidadão como padre é justamente o momento em que um bispo o sagra, o ordena. E isso nós temos em fotos, em documento, que nós chamamos de bula, a bula sacerdotal minha, e eu apresentei isso, tive que apresentar, porque eu não precisava provar que sou padre, né? Então, eu tive que apresentar tudo isso nas minhas redes sociais. Estão lá, quem quiser comprovar, vai no Instagram do padre e encontra esses documentos. E o arcebispo, ele disse, não, eu vou fazer um vídeo, fez um vídeo, mandou para as nossas redes sociais. Esse vídeo ficou circulando, mas mesmo assim, o pessoal da esquerda insiste em dizer que o padre Kelmon não é padre. Mas, padre, para que a esquerda vá tratar de outros assuntos, qual é a sua formação religiosa? Só Teologia e filosofia. Teologia e filosofia. E nós temos aí outras áreas, missionariedade, isso são coisas de igreja, né? E assuntos pastorais, tudo isso eu vivi. Eu entrei no seminário, Augusto, com 21 anos. Certo. Dos Legionários de Cristo. Porque a história é um pouquinho, talvez isso é que falta catequese em alguns jornalistas. Perfeito. Não entendem sobre igreja e querem opinar, né? Então, nós temos no Brasil uma igreja majoritária, a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo. A igreja que chegou aqui com a evangelização, né? Que catequizou todas as cidades, todos os povos e fundou as cidades. Tanto que São Paulo tem esse nome por conta de uma catequese feita por José de Anchieta. José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. E eles aqui no pátio do colégio fundaram a cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Por isso deram o nome de São Paulo, que é o dia do apóstolo Paulo. E a Igreja Romana sempre atuou como majoritária. As igrejas ortodoxas, elas são desconhecidas aqui pela maioria do povo. São desconhecidas por quê? Porque são igrejas que permaneceram, talvez permanecem a sua força ainda no Oriente, nos países como Líbano, Síria, leste europeu, até na Rússia, e chegou na América apenas no final do século XIX, 1892 ou 97, algo assim. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e no Paraná. Tem uma cidade no Paraná chamada, acho que é Prudentópolis, acho que é esse lugar, onde tem muito ucraniano, por conta dos imigrantes que vieram, se alojaram naquela região, e ali os sacerdotes vieram junto para dar assistência aos fiéis que vinham desses países. Assim aconteceu aqui. As comunidades sírio e libanesa vêm para o Brasil, começam a vir para cá. Depois os sacerdotes vêm para dar assistência ao que nós chamamos de a igreja da diáspora, porque estão fora,
do seu território. Então, os sacerdotes vêm para levar adiante essa evangelização. E essas igrejas esses imigrantes foram sempre assistidos por esses sacerdotes que vinham dos seus países de origem. Só que, passou-se os anos, essas igrejas ficaram ainda a serviço das colônias, como se fala, né? Dos imigrantes. Os gregos com o padre grego, os sírios com o padre sírio. E vieram os ritos, as diferentes, digamos assim, jurisdições, para os evangélicos entender melhor, as convenções, porque cada igreja ortodoxa é autocéfala. Tem o seu bispo, que é a cabeça, o seu patriarca, que é a cabeça, ou o seu arcebispo metropolita. Então, uma não manda na outra. Cada uma tem o seu responsável hierárquico. E o senhor descende de imigrantes também? Não, eu não descendo de imigrantes, Não. aí é que eu vou contar. Então, eu sempre estive na igreja romana. Está lá a minha história no Instagram. Desde criança até os meus 20 anos, na igreja romana. Primeira comunhão, crisma. Atuei trabalhando com a juventude na época. E curioso é que na época tinha muito a juventude, uma juventude na época voltada mais para o progressismo dentro da igreja romana, que nós chamamos da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? E ali nasceu a esquerda também. A esquerda foi se infiltrando. A esquerda da igreja. Né? Isso, foi se infiltrando a partir das comunidades eclesiais de base e foi contaminando a igreja com essas ideologias marxistas, gramscistas, dentro desses grupos da igreja, principalmente as comunidades eclesiais de base. E eu era desses grupos de jovem. Mas eu vendo toda uma história, comecei a ler sobre... O senhor atuou nas comunidades eclesiais de base? Atuei. Mas aí eu vendo aquelas histórias que falavam muito, elogiavam muito... O senhor tem esse pecado no passado. Mas eu já pedi perdão no confessionário. Eu já me confessei. Tá certo. Então, eu vendo aquilo, quando jovens que usavam uma camiseta com Che Guevara no peito, nesses grupos de jovens, e falavam muito desses Che Guevara. Então eu queria saber quem era, porque dizia uma coisa, mas eu já tinha ouvido outras coisas, eu fui ler. Eu digo, não, eu não posso fazer parte disso. Se matou padres. Eu sou católico, como é que eu vou compactuar com uma pessoa que fez o que fez com o povo em Cuba? Assassino, psicopata. Né? Então eu já não quis fazer parte daquele grupo de jovens, entrei na Legião de Maria, e aí é uma outra história. Mas atuei sempre na igreja romana, católica romana. Só que, quando eu estou ali com 20 anos, o pároco local, o romano, ele identificou alguma coisa em mim e disse, olha, a gente precisa conversar, você tem uma dedicação grande à igreja, gosta muito, faz bem feito e tal. Só que eu também já estava começando a sentir um chamado, alguma coisa que eu não conseguia explicar. E, conversando com o padre, ele comigo, me orientou. Você deveria fazer os encontros vocacionais. Chama-se encontros ROV. O que são encontros? Os encontros vocacionais são um jovem, quando ele se sente inclinado à vida sacerdotal, ele precisa passar por um momento de discernimento para realmente saber se aquilo é um chamado de Deus ou se é algo da sua cabeça, algo momentâneo. E eu fiz esses encontros. Foi um ano de encontros vocacionais num centro diocesano. Todos os meses tinha os encontros. Depois deste um ano, então falaram, olha, realmente nós identificamos aqui que você tem um chamado à vida missionária. Jovem. Isso foi quando? Há quanto tempo? Eu tinha 20 anos, não 20 sei. anos, tá. E aí... O senhor está 45 agora. Vou fazer 46 agora em outubro. 46 em outubro. Tá. Aí o padre me diz, olha, para a gente ter certeza mesmo, vamos mandar o senhor para os jesuítas, para o senhor fazer um ROV, um retiro de opção de vida, e vai fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, que são 30 dias de isolamento em silêncio, só com o ministrador, e depois um acompanhamento com um padre e um psicólogo. Muito bem, passei por isso. No final, o padre, já até faleceu, me chamou no último dia, né? Éramos 12 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas, jovens. Aí chamou todos no final e disse, ó, você e você... Acho melhor você casar por esse e esse outro motivo. Acho melhor esse e esse fazer isso. Eu e mais uns 4, vocês realmente têm uma vocação missionária. Uma vocação missionária e uma vocação religiosa. Então, vocês decidam se vocês vão para o seminário diocesano ou se vocês vão para a vida religiosa, uma congregação religiosa. E aí, conversando com o pároco, com o bispo, me mandaram de lá da Bahia
para o Seminário dos Legionários de Cristo, aqui em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, em Arujá. Entre Arujá e Santo Isabel, tem um seminário ali na Dutra, e ali eu fiquei por um tempo. Depois, neste seminário, eu descobri numa sala de aula, aí que vem por que eu sou ortodoxo. É um professor chamado Augusto Florestano, de metafísica. Ele dava aula maravilhosamente bem. Mas, geralmente, nos 10, 15 últimos minutos das aulas, ele gostava muito de falar sobre as igrejas orientais. Sobre as igrejas orientais e sobre os ritos existentes na igreja, que até então eu só conhecia o rito latino, que é o rito romano que a gente conhece. Perfeito. Da igreja católica. E ele dizia, não, mas a igreja católica não só tem o rito latino, o rito romano, existem vários ritos dentro da própria igreja, e ainda existe a igreja ortodoxa, que é um cisma que houve, era uma igreja só, houve um cisma no ano de 1054, e aí surge a igreja ortodoxa. Haviam outros menores cismas. Qual é a principal diferença entre a igreja ortodoxa é uma delas. A igreja católica? A hierarquia, eu acho que é uma delas. Sei. Tem outras, mas a hierarquia, para o povo entender, é a principal delas. Como é que Porque o Papa não é o chefe da igreja ortodoxa. Não é? Não é. Tá. Né? A tradição é a mesma. Não é porque é argentino, não. Não é porque é argentino, não. É porque nunca foi o chefe da igreja ortodoxa um Papa. Né? Então, as igrejas, como eu disse, elas são autocéfalas. Né? Existia uma pentarquia, 5, né? Penta. Isso. Então, dessa pentarquia, que são os patriarcados históricos, que origina as hierarquias da igreja, a igreja romana é uma delas. Certo. Depois, com o rompimento em 54, ficou uma tetrarquia, 4 patriarcados juntos, históricos, e a igreja romana sai desse grupo e começa a cuidar do cristianismo no Ocidente. Então a igreja romana passa a ser a majoritária no Ocidente e as outras igrejas ortodoxas no Oriente. Por isso não é conhecida aqui. E o trabalho de evangelização no Ocidente, feito pela igreja romana, pela igreja ortodoxa no Oriente. Quando chegam aqui, em século XIX, no final do século XIX, para os imigrantes, que a igreja começa a ser difundida no meio desse mundo todo romanizado, da igreja romana. E aí, como é que eu descubro a igreja romana? Eu passei dos meus meses de nascido, quando batizado, até os 20 anos, apenas conhecendo a igreja apostólica romana. Depois, quando eu estou no seminário dos legionários, é que eu escuto falar sobre a igreja ortodoxa. Isso me levou a uma curiosidade, e eu quis saber do professor como era que eu iria poder encontrar um padre desta igreja para conhecer de perto. Ele me passou o endereço, e eu estive aqui em São Paulo, visitando uma igreja ortodoxa. Gostei muito, muito mesmo do que eu vi. Foi amor à primeira vista. Eu entrei O que é que mais atraiu o senhor? A liturgia. A liturgia. É muito diferente. A liturgia sóbria, mística, onde você entra. Não precisa você entender aqueles cantos em gregos, ou às vezes em aramaico, ou às vezes até na própria língua mesmo. Você não precisa entender, mas você entra e você parece que é tomado por algo sobrenatural, que você fica assim fascinado. Eu acho a igreja romana muito sombria, né? Muito triste. Eu não digo triste, mas eu digo que a igreja romana, não a igreja em si como instituição, mas alguns padres desviaram um pouquinho daquilo que é orientação litúrgica. Né? Alguns padres. Mas tem as suas belezas. Né? Mas a igreja ortodoxa, no meu ponto de vista, tem uma mística, uma simbologia muito mais viva, presente, e que me contagiou positivamente, ao ponto de eu pedir ao bispo como é que eu faço. Já depois de muito tempo de amizade, frequentando, como é que eu faço para fazer parte? Existe a figura do bispo da igreja ortodoxa. A hierarquia como é que funciona? De cima para baixo, patriarca, não são todas que têm patriarca, mas as principais, as históricas da pentarquia, patriarca, arcebispos, bispos, padres, diáconos e religiosos, que são os monges. Né? Monge usa esse não todos as jurisdições. Como é o nome? Isso aqui chama esquimo. Boa pergunta para o senhor me fazer, porque tem muita gente que está querendo usar, ou muita gente fala comigo, e aí, padre, como é o nome desse esquimó? Como é o nome desse bandana? Acho que é assim que eles falam. Bandana. Bandana. E não é bandana, não é esquimó, não é um pedaço de pano, mas é um símbolo que faz parte de um vestuário de um monge, de um padre monge, neste caso eu,
E que tem o que aqui? São 12 cruzes para nós nos lembrarmos dos 12 apóstolos, e a cruz maior é Jesus. Então, eu devo ser mais um, como os 12. Entende? O padre, eu queria mudar um pouco de assunto. O senhor ficou famoso no Brasil inteiro como o padre que fez o exorcismo no Lula, naquele debate na Rede Mas foi um Globo. exorcismo não completo. Não, é. E o senhor tirou o William Bonner do sério, que foi um momento de glória também. Eu queria que o senhor contasse um pouco dos bastidores desse momento. Como foi? Porque você vai na internet, tem lá agora recuperado o áudio do debate entre o padre Kelman e o Lula. Como é que foi do seu ponto de vista isso aí? Olha, do meu ponto de vista, tem certeza que é para falar isso? Totalmente. Por favor. Foi tenebroso. Estar diante de Lula é uma coisa horrível. Por sabe? quê? Porque o olhar dele é um olhar que não tem luz. Uma coisa fria, morta. E o que saía de dentro daquele senhor era muito ódio, sabe? Isso, eu queria saber o que é que o senhor sentia aqui. Ódio. O que é que vinha do lado de lá? Nós estamos aqui Ódio. quase na mesma distância que nós estávamos. Isso. Ódio puro. Ódio. Raiva, sabe? Muita raiva, muito ódio e, sobretudo, mentira. E o que o senhor sentiu? Como que é? O que o senhor sentiu? Ele sentia ódio. Não, eu que captei isso dele. Ele Então, trans- e o senhor? Sentia Não, o quê? eu senti... Pena. Não, eu senti o seguinte, esse ser humano aqui precisa De um realmente... exorcismo. Não, eu não digo de um exorcismo, mas esse ser humano aqui realmente precisa de uma conversão profunda, Perfeito. verdadeira. Porque ele mente a cada segundo, a cada minuto. Cínico, né? A palavra que Cínico. o senhor usou. Ele teve a coragem de dizer para mim da onde você veio. Né? Ele está vendo que é um sacerdote. O sacerdote vem da onde? Do inferno? Não. Perfeito. O sacerdote vem da igreja. É preparado para isso, como eu fui mais de 10 anos. Né? E depois tentou me desqualificar na frente de todo mundo. Né? Dizendo que eu era um mentiroso. Se vocês olharem, ele repete, tentando dizer que eu era um mentiroso. Eu disse, mentiroso é o senhor. Né? Eu posso garantir que o senhor ganhou esse debate, se pode dizer assim, essa discussão. Agora, eu queria saber, então, como é que o senhor chegou preparado para isso? Foi o primeiro debate. Eu nunca na vida participei nem de política. E o que foi das experiências do passado, qual foi a que mais serviu para que o senhor se sentisse à vontade? O senhor parecia à vontade. Parecia à vontade. Olha, o senhor sabe, tanto quanto eu, que os grupos políticos, os presidenciáveis, eles têm uma equipe, né, que ajuda, Isso. tem um coordenador de campanha, tem um grupo. O senhor tinha algum? Nós não somos diferentes deles, nós tínhamos um grupo. Um grupo. Né? Inclusive, uma parte está aqui. Né? E esse grupo tinha um coordenador geral, que era o Cortese e o Bertoso, dois Brunos, e estavam sempre ali nos orientando como se portar, né? Porque eu tenho um temperamento tranquilo, mas às vezes, né, quando precisa. Claro. Né? E aí o Bruno chegou para mim e disse... Naqueles momentos de intervalo, no próprio debate, ele foi até onde eu estava e disse, padre, seja você. Esqueça o papel, seja você agora. O senhor tratou como se fosse alguém que aparecesse na igreja. Exato, porque ele disse seja você. Porque nas minhas conversas de bastidores com o Bruno, o nosso coordenador, eu dizia para ele, mas Bruno, eu me sinto preso a esses papéis, me engessa. Quando eu estou no púlpito, eu estou mais solto. Eu falo à vontade, eu gesticulo, não é? Eu converso com todo mundo. Ele disse, então, aí naquele momento ele foi lá e disse, padre, anteriormente você estava meio engessado realmente. Esqueça os papéis. Seja você como o senhor me falava que aqui era na paróquia. Faça disso aqui a sua paróquia. Então, Perfeito. eu botei na cabeça, Kelman, fique tranquilo, aqui você está diante do Brasil inteiro, que é uma grande paróquia. Então, isso é uma grande paróquia, você é um padre que vai falar para todos os paroquianos do Brasil, diante do maior mentiroso que a nação já reconhece e sabe que vai estar na sua frente. E como padre, você precisa falar verdades. Você precisa dizer verdades, porque o povo precisa da verdade. E o que eu mais cobrava ali diante do senhor Lula, era isso. O senhor precisa falar a verdade. Né? O senhor mente tanto, por isso que eu disse que ele era mentiroso, é cínico, porque ele estava na minha frente repetindo mentiras de novo. Uma vez eu perguntei ao Roberto Jefferson,
que eu considero o único grande orador do Congresso, quando ele fazia parte do Congresso, falei, só você fala com essa fluência, né? Domina a língua portuguesa, o Roberto Jefferson. E ele me explicou, falei, como é que você aprendeu a falar assim? E ele explicou que o pai dele era um educador que treinava os filhos até para discursar, né? Eu noto que o senhor é muito fluente e articulado. O senhor fala com segurança e conhece muito bem o idioma, domina. Por quê? Onde e como o senhor aprendeu a falar assim? Augusto Nunes, meu amigo, vou lhe chamar de amigo. Claro. Eu acompanho há muito tempo. Eu chamo o senhor como eu trato um padre de senhor. Somos amigos. Eu sou você. Olha, eu posso dizer para o senhor o seguinte. Chama de você. Tá bom, eu chamo para você porque é padre. Eu posso dizer para você o seguinte. Acredito que isso é do próprio seminário. No seminário. O seminário, não é? Porque eles corrigiam... Do púlpito, né? Do seminário e depois a prática no púlpito. Não é? Sim. Porque eles nos corrigiam bastante. Não é? Olha, vocês precisam fazer as concordâncias verbais corretas, vocês precisam disso e daquilo outro, porque nós vamos representar, essa é a palavra, vocês serão outros cristos no púlpito, e vocês precisam fazer o melhor sempre, tanto na palavra, quanto no serviço ao altar, né? Celebrar bem a liturgia, com piedade, com amor, com zelo apostólico e no cuidado com o povo. Né? Porque, padre e Dagô, eu não conheço deputados, fora o Roberto Jefferson, quando era deputado de mais meia dúzia, não conheço nenhum que fale português sem erros. Graves, erros deputados. Os religiosos, como o senhor, falam melhor o português de modo geral? O senhor fala muito bem. Eu acredito assim? Que sim. O nível é esse? Eu acredito sim, porque eu fui formado num seminário que tinha 190 rapazes, não é? Então, mas quem passa por esse seminário também fala como o senhor? Eu acho que até melhor que eu. Isso é modéstia, mas vamos em frente. Acho que até melhor que eu. Só voltando um pouquinho no programa no debate da Rede Globo, teve um momento que o William Bonner o senhor disse que o senhor não se controlava e tal, e ele tirou o partido do Lula. Totalmente. É o ministro Bonner. O ministro Bonner. Absorveu ele o Lula. tirou a cena, a gente não viu o que aconteceu durante um certo momento, em que vocês continuaram discutindo. Eu queria que o senhor contasse o que aconteceu nesse momento em que a gente não estava vendo. Só não aconteceu aquilo que eu vi, que eu dei muita risada, panelas caindo, pratos, isso não aconteceu não. Isso não teve. Eu dei muita risada com esse como se fala, meme, né? O meme, Mas não aconteceu isso. O que aconteceu, na verdade, é que o Lula continuou me desrespeitando e eu não pude ficar calado, né? Aí ele baixou o nível, não que eu baixei o meu nível, eu fui, devolvi a ele na mesma medida, né? Quando ele me disse que eu era um mentiroso e tal, começou a falar, vocês podem ver, eu simplesmente disse, o senhor é um abortista, assassino de crianças, e aí a gente começou a bater boca mesmo. Era cínico, mas era batimento de boca. Eu fazia assim, com o dedo na cara dele. O senhor ouvia a voz do Bonner? Nem prestei atenção. Nem prestei atenção no que o Bonner estava falando. Mas ele dizia e eu repetia. Eu não podia ficar calado. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que parece que ele ficou nervoso, que ele bateu na mesa assim, ó. Deu 2 tapas fortes na mesa, botou o dedo na minha cara e mandou eu calar a boca. Cale a boca! Aí eu disse, é assim que vocês fazem, né? Gostam que as pessoas... como é que eu falei? É assim o jeito de vocês, né? Mandar as pessoas calarem a boca, né? A esquerda quer silenciar todo mundo, né? É isso que eles são hábeis. O Lula é recuperável, padre? Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Para mim não, mas para Deus tudo é possível. Até o caso dele pode ser... Só Deus. Mas, pai, eu pesquisei na Wikipedia, que também não é muito confiável, mas que o senhor foi filiado ao PT durante 7 anos. Olha, o Wikipedia... Outro pecado, hein, pai? Olha, esse senhor precisa... Mas eu confesso aqui para vocês, esse Wikipedia aí eu também não acompanho. Não é verdade isso? Não me mostraram lá, escreveram umas bobagens a meu respeito, não foi nem eu que escrevi, não sei quem escreveu aquilo. Claro. Augusto, a história é a seguinte. Eu tinha uma tia, eu tinha 17 anos, eu acho, 17 ou 18, que ela foi candidata a vereadora no PT. Isso há 30 anos atrás, ou mais, né? Acho que 30 anos atrás. Ela era candidata a vereadora numa cidade do PT, saiu pelo PT.
E aí ela me disse, meu filho, eu queria tanto que você votasse em mim. Eu disse, mas eu não voto, eu nem tenho título. Eu lembro que eu não tinha título. Isso na Bahia. Na né? Bahia. Tá. Ela disse, não, a gente tira o seu título e você se filia no PT para me ajudar. Eu digo, tá bom, foi só por isso. Né? Mas eu nunca fui militante de PT. Sim. Né? Eu discordei muito e discordo muito de tudo que o PT faz. E principalmente a discordância maior de qualquer pessoa humana com bom senso ou de qualquer cristão é que o PT é um partido que, de fato, comete o maior crime de todos. Na Bíblia diz assim, não matarás, mas a tradução original é não assassinarás. Né? Então, e eles propagam o aborto, né? O aborto de inocentes. E nós, como cristãos, você e eu, nós não podemos aceitar tamanha atrocidade. Isso é algo maléfico, maligno, isso é abominável, demoníaco, tirar a vida de inocentes. Como é que o senhor se tornou também político? E como Mas eu não sou candidato? político. Não é? O senhor não considera? Não se considera político? De cargo eletivo? Não, eu não tenho nenhum cargo eletivo. Certo. Mas político, sim, porque todo ser humano é político. Todo ser humano. Agora, o senhor pretende se candidatar a algum cargo? Augusto, eu sempre disse ao presidente Roberto que eu, como sacerdote, a minha orientação é que um sacerdote nunca assuma uma função eletiva. A gente é orientado a isso. Seja na igreja romana, seja na igreja ortodoxa. A gente não deve assumir funções eletivas. Só que na igreja ortodoxa tem uma certa flexibilidade. Em casos extraordinários, em que haja uma necessidade, aí sim, alguns grupos ortodoxos, não todos, né? E o meu grupo ortodoxo, a minha jurisdição, o meu arcebispo, porque eu tenho que fazer as coisas tudo em comunhão com ele está em Lima. E aí, quando nós começamos o trabalho com Roberto Jefferson, eu relatava tudo isso para ele. Arcebispo, olha, eu fui visitado por uma figura histórica do Brasil na política, chamado Roberto Jefferson. Ele visitou, ele procurou. Ele foi à minha casa, na Ilha de Maré. Sei. Eu fiquei impressionado. Como é que vocês se conheceram? Por o meu ofício de padre, e vou explicar como. Eu estava um dia, eu morava numa ilha, não vou dizer que moro, porque eu estou mudando para São Paulo, mas morava numa ilha, e lá na Ilha de Maré eu estava um dia pescando siri, pegando siri e marisco, e com o celular no bolso. Alguém me liga. Era um amigo comum. Ele disse, padre, olha, o Roberto... Já tinha me falado do Roberto, essa pessoa, mas eu não conhecia, nunca tinha contato. Eu disse, padre, o Roberto, que é meu amigo, que eu vou lhe apresentar um dia, ele está muito doente, está enfermo. Eu acho que naquela época ele estava na UTI, não sei se tinha saído. Está muito enfermo. E eu queria que o senhor fizesse uma oração. Grave, por favor. Mas ele falou com tanto desespero, grave, por favor, uma oração para ele, que eu vou mandar para ele. Aí o que é que ele tinha que fazer? Como padre, tinha que fazer isso. Eu não podia estar perto dele para ministrar um sacramento, então eu fiz uma oração. Peguei o celular, gravei o vídeo, depois mostrei para ele, olha, eu estou nesse lugar aqui, veja que lugar lindo que Deus fez, né? Praia, natureza, para ver se isso, aos olhos dele, enchia ele de um certo vigor. E fiz a oração de cura, de libertação, e mandei para esse senhor. Ele mandou para o Roberto. Alguns dias depois, não me recordo quantos, talvez 2 semanas, ele me ligou. Esse rapaz passou o meu número, ele me ligou. Ele disse, padre, olha, muito obrigado. Roberto, eu sou Roberto Jefferson, eu queria lhe agradecer pela oração, eu não estou mais no hospital, e eu gostaria muito de lhe conhecer. Eu disse, mas, senhor Roberto, eu moro longe, eu moro numa ilha. Expliquei tudo para ele, ele disse, não, mas eu quero lhe conhecer. Ele foi a Salvador. Eu fui até o aeroporto, tem fotos, vídeos de tudo isso. Eu fui ao aeroporto recebê-lo, juntamente com esse amigo que apresentou. Depois ele foi comigo até a ilha, desembarcou no aeroporto, foi até o lugar onde tomou um barco e fomos à Ilha de Maré. Passou o dia inteiro comigo lá. Foi uma maravilha. Fez festa no bairro, com a chegada dele. O povo todo abraçando, cumprimentando, doutor Roberto. Eu fiquei encantado, impressionado, que as pessoas da ilha conheciam mais Roberto do que eu. Né? Tinha um senhor de 90 anos, quando viu Roberto, disse, eu não acredito que o senhor está aqui. E aí abraçou Roberto, o seu Naná. Né? Eu digo, nossa, o povo conhece ele mais do que eu aqui. Né? E aí começou a nossa amizade a partir dali. Aí ele conversou comigo sobre se eu poderia ajudá-lo a uma modificação que queria fazer no partido. Isso foi em 2019. 2019. Aí ingressou no PT, se filiou ao PTB. Nessa época. Aí fomos conversando,
Fomos trocando informações, ele acorda muito cedo, eu também, aí falávamos sempre, constantemente, às 4h30, 5 horas da manhã, quando acordávamos, e ele falava dos sonhos que tinha num PTB cristão conservador, que já estava nessa luta há um tempo, estava cortando na carne, muitos políticos estavam saindo, abandonando, mas ele acreditava que precisávamos de um partido de fato conservador e cristão, que não tivesse esses conchavos aí, mas que fosse realmente algo que tivesse o cristianismo envolvido, e gostaria que eu ajudasse. E eu disse, mas de que maneira? E aí ele foi me dizendo como. A primeira coisa era a juventude. Padre, me ajude com a juventude, a gente precisa de uma juventude um pouco mais cristianizada, espiritual, e que atue nas questões sociais, e que respeite e ame a pátria. A nossa juventude está precisando de uma melhora. Aí eu comecei pela juventude. Fizemos um manifesto, foi lido esse manifesto, marcamos um encontro espiritual na ilha de 4 dias com os jovens, a juventude do PTB. Foram várias ações. E aí, depois ele visitou na ilha novamente. A ilha fica no litoral da Bahia? Na Bahia. Aí depois ele novamente foi à ilha, e aí veio com um outro convite. O senhor não me ajudaria a criar um movimento cristão no partido? Aí eu digo, como seria isso? Aí ele disse, pensa alguma coisa e a gente vai conversando. Aí eu digo, vamos rezar. Ele ia rezar de um lado, eu do outro. Depois discutimos e nasceu o Movimento Cristão Conservador do PTB. Quando? Isso no finalzinho de, acho que foi 2020, já na pandemia, que o movimento fez um ano. Já na pandemia. Que o movimento fez 1 ano e pouquinho. Sei. Deve ter 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. E aí nós construímos o Movimento Cristão Conservador, que é a ideia de manter esse equilíbrio. Porque ele dizia, padre, existe somente movimentos só de evangélicos. Nós temos bancadas evangélicas fortes na Câmara, mas nós precisamos, no partido também tem muito evangélico. Mas nós não somos uma nação apenas de evangélicos. Nós somos uma nação originalmente católica, depois agora com os evangélicos, mas temos que manter um equilíbrio no partido. E aí... Ele se converteu à igreja? Ele sempre foi católico, de formação, de vida, de tradição. E em maio, na medida que nós íamos construindo isso, eu acho que foi em maio de 2021, ele me disse assim, padre, eu vou dar um passo que para mim às vezes é difícil, por causa da minha herança familiar, o meu pai falava muito de Nossa Senhora, é difícil, mas eu vou dar este passo. Eu estou já vivendo com minha família, a família dele, a esposa, né, Ana, é evangélica da Assembleia de Deus, eu estou com ela frequentando a Assembleia, né, então eu vou dar esse passo, eu vou passar para a igreja evangélica. Eu disse, olha, nós somos cristãos, não é? Nós seguimos o Cristo, se o senhor vai passar para a igreja evangélica, mas aí eu disse para ele, mas o senhor nunca vai deixar toda essa formação e bagagem católica que o senhor tem. Jamais. 60 anos disso. Né? E aí, ele está na igreja, acho que é a Assembleia de Deus, mas às vezes a gente conversa com o Roberto, parece que ele é católico romano do mesmo jeito. Como é que o senhor foi escolhido para substituí-lo? Foi ele, né? Ele, quer dizer, não foi ele, foi um grupo do PTB. Né? Eu estava fazendo palestras, porque nós estávamos construindo o MCC, o Movimento Cristão Conservador. Viajávamos às capitais do país e ali fazíamos palestras internas para a formação dos políticos do PTB, internamente, não é para o povo, só para os filiados e os políticos mesmo do partido. Falar sobre a construção da nação como uma nação cristã, quem construiu essa nação, todas as figuras históricas, religiosas e também civis, como Pedro I, Pedro II, Princesa Isabel, José Bonifácio, toda essa estrutura que nós temos e conhecemos. Depois entra o pastor Gamonal falando da desconstrução dessa civilização cristã brasileira, dessa sociedade, que é desconstruída a partir de Simone de Beauvoir, de Gramsci, e dessa gente toda de esquerda que a gente sabe que vai desconstruindo o pensamento cristão religioso, vai contaminando as universidades e tal. E no final, é uma palestra só dividida em 3 momentos, falada por 3 pessoas distintas. No final vem Roderick Navarro, que está aqui conosco, que é um venezuelano, que está comigo aí há 5 anos, e ele vai e mostra o fruto de toda essa desconstrução. O que é realmente o comunismo? O que é o socialismo? Olha o que eles fizeram no meu país. E aí começa a relatar coisas que ele viveu na pele, porque ele está aqui no Brasil, mas ele foi um perseguido, e até o Maduro tem vídeos
pedindo para prendê-lo, o trata como terrorista, né? E ele era lá uma liderança da juventude universitária de lá, como se fosse a UNE daqui, que cuida dos estudantes. Isso. Então ele era lá. Só que ele era oposição ao governo. Ele era de direita e é de direita. Então foi perseguido. Então nós fazíamos esses trabalhos do MCC. E aí a sua pergunta, eu falei que eu falo demais. Por que o senhor foi escolhido, como é que o senhor foi escolhido para substituir o Roberto Jefferson? Aí, numa dessas palestras, o Roberto, eu recebo uma mensagem de que o PTB havia escolhido o Roberto para ser candidato a presidente, uma mensagem de WhatsApp. Isso. Que o Roberto havia sido escolhido como candidato a presidente da República, que ia ter uma chapa própria, e que, diante de conversas com um e com outro, o padre Kelmo ia ser o vice. Aí o senhor era candidato a vice. Eu quase caí da cadeira, né? O Rodrigo está aqui, eu estava tomando café, eu disse, mas como isso? Eu sou um padre, Roberto, e o povo do PTB sabe que eu não quero cargo eletivo, eu não posso. Aí, depois eu mandei a mensagem respondendo, não, o senhor não pode dizer não. O senhor precisa pensar no Brasil, o senhor precisa pensar nisso, naquilo outro. Tá bom, tudo bem. Eu lembrei do caso extraordinário que o bispo havia me dito. Eu digo, então esse é um caso extraordinário. E aceitei. Né? Depois, nós estávamos, ele presidente, eu vice. Passou-se pouco tempo, não sei se semanas, houve um deferimento do Roberto. Não aceitaram o Roberto. E aí, de novo, o PTB se reúne, acho que no mesmo dia, que não entrou com ações nenhuma, mas se reuniu e decidiram, agora nós vamos lançar o padre. Foi assim que eu entrei. Perfeito. Mas ontem eu li a carta-programa do PTB e é impressionante a mudança, né? Porque o Augusto sabe muito melhor que eu que o PTB é o partido do getulismo, né? E é o partido do estatismo, né? Da ditadura, inclusive, né? E como o Roberto Jefferson conseguiu virar completamente o contrário, né? A carta-programa fala de direito de propriedade, direito de liberdade liberdade econômica, né? Contra o estatismo. É impressionante, né? O PTB ele já nasceu com o Getúlio fora do Estado Novo, né? Já tinha acabado. Já tinha acabado. Tinha acabado. Bom, ele já se preparava para ser o presidente constitucional. Então, foi o partido que o sustentou. O PTB existe a partir de quê? 45, 46, é um partido antigo. Mais ou menos, né? Isso. Ele tem 75 anos. É isso aí. E o Getúlio formou o PSD, que era dos proprietários rurais, né? Era dos grandes fazendeiros, e o PTB, que era o sindicalismo emergente, tá? Eram os trabalhadores, e ele era o candidato dos trabalhadores. Foi uma espécie de um berçário para o petismo. Sim, também, o trabalhismo. Mas isso aí já mudou, PT. né? O trabalhismo... Hoje o PTB é um partido diferente do que ele era na origem. Olha, eu vou dizer assim, de uma maneira mais simples, para todo mundo entender, o PTB hoje se resume nisso aqui, olha na palma da mão. O que é que o PTB defende? Deus, pátria, família, vida e liberdade. São essas 5 colunas do partido. É isso aí. É isso que a gente defende. Agora, eu queria saber o seguinte também, a pergunta que todo mundo faz. Em quem o senhor votou no primeiro turno? Meu Deus, eu votei no padre, né? Não deu vontade de votar para um voto útil no Bolsonaro? Não, eu votei no padre. Por quê? Porque eu também sou candidato, eu era candidato. Certo. Então, como candidato, eu tenho que pedir voto para mim, e tenho que votar em mim. Mas como direita, que eu sei que o presidente Bolsonaro é um homem de direita, o partido que ele está, o PL, não é de direita. Não existe um partido de direita ainda. O PTB pode ser. Só o PTB é partido de direita. Pode ser um partido que tem uma história. O PTB hoje, eu costumo apregoar e falar para todo mundo isso. O único partido que eu posso dizer, porque estou envolvido e ajudei nisso, que realmente é cristão e conservador, de direita ao PTB. Eu fiz a pergunta, padre, porque o senhor não escondeu, né, no debate a primeira indignação, né, com o fato de 4 candidatos aí terem se unido para atacar o Bolsonaro. Nem o senhor escondeu a admiração pelo governo Bolsonaro. Por isso é que eu fiz a pergunta. Mas não dá para a gente esconder a admiração de um governo que deu certo. Perfeito. Deu certo, está dando certo e dará certo. Nós precisamos, agora eu posso falar, nós precisamos todos votar no Bolsonaro. Perfeito.
padres católicos, padres ortodoxos, cristão evangélico, pastores. Nós precisamos eleger um homem que defende o que nós cristãos defendemos. O que é que nós defendemos? Primordialmente, a vida. Perfeito. Sem o dom da vida, não existe nada. A quem eu perguntei isso ao Ciro, ele disse, eu vou fazer isso, isso, mais isso, mais isso. Aí eu disse para ele, tá, tudo bem, o senhor está prometendo que vai fazer tantas coisas, mas o senhor vai fazer para quem se vocês todos são abortistas? Não existirá vida, porque vocês matam a vida. Então, para que adianta você dizer que vai fazer tanta coisa se o dom primeiro você é contra, você é a favor do aborto? A esquerda toda é abortista. Nós todos sabemos que todos esses partidos aí são mais do mesmo. E não é mentira, viu, Augusto? Eu falava isso lá no debate, vocês todos, eu olhava para eles, são iguais. A nave-mãe é o PT e vocês são satélites. Eu não usei essa palavra lá, mas estou usando aqui. A nave-mãe é o PT. Vocês todos são satélites. Agora eu pergunto a todos vocês que me escutam aí. Esses outros que estavam na campanha, estão apoiando quem? Lula. Ciro não declarou apoio ao Lula? Exatamente. Simone Tebet declarou. Um apoio envergonhado, mas apoiou. Pois é. O único grupo que apoia o presidente Bolsonaro é o PTB. Porque agora, eu até já fiz uma declaração. Por que o PL, o senhor não simpatiza com o PL? Eu também não simpatizo com o partido. Porque não é partido de direita, porque o PL defende bandeiras contrárias ao que o cristianismo defende. E acredito que até o próprio líder do PL tem uma história muito conturbada ali, né, na vida dele. Acho que o Valdemar, o nome dele. É o Valdemar Costa Neto. Costa Neto. Ele perdeu o controle do partido agora com a renovação do Senado e da Câmara. Mas o partido ainda é dele. Aliás, ele apoiou o Lula em 2002. Então, vendeu o partido para o Lula. Se o presidente do partido, do PL, apoia o Lula, não precisa dizer mais nada. É verdade. Nada se diz mais. Padre, eu queria pedir só um intervalinho agora. Tá bom. Porque eu queria pedir para o nosso grande Augusto Nunes que olhasse para a câmera e desse em rápidas palavras as razões para que você assine a Oeste. Bom, a Oeste, eu vou falar com muita sinceridade, é a revista que é escrita em português correto, a única publicação brasileira que tem um texto impecável. Ela reúne jornalistas que continuam fazendo jornalismo, né? O jornalista tende a amar a verdade acima de todas as coisas, ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi, é o que a gente faz. A gente desmente as mentiras sobre o agronegócio, a gente retrata o Lula como ele é, a gente vê defeitos do presidente Bolsonaro, mas sabe que ele é uma opção muito melhor. Nós anotamos e publicamos o que acontece de bom no Brasil, enquanto a imprensa velha ela está cega, né, deliberadamente às boas notícias, só quer notícia ruim, não consegue noticiar os avanços da economia brasileira, e a Oeste faz esse trabalho solitariamente e com muita dignidade e coerência. A revista é digital, ela já existe há mais de 2 anos, né, Dagô? E desde o nascimento, ela não publicou uma única inverdade. É assim que tem que ser uma publicação jornalística. Assine a Oeste. É isso aí. Perfeito. Eu vou assinar. Eu vou assinar. Ótimo, é uma honra. Vai assinar. Eu não conhecia, mas vou assinar. É uma honra. E o senhor também se inscreva no nosso canal do YouTube, que aqui a gente tem não só o Westcast. Eu sou inscrito no Pingo temos... Não é diferente. É diferente. Aqui, nós temos o site. Temos o site, que é renovado em tempo real. Nós temos os 3 programas do canal Revista Oeste, que é aqui o Westcast, As Liberais, que é apresentado pela Branca Nunes e a Paula Leal, e o Estúdio Oeste, que é apresentado pelo Silvio Navarro. Silvio Navarro. Muito bom. E a gente está transmitindo aqui também o 4x4. 4x4 transmitido por aqui aos domingos, que é feito também pelo pessoal dos Pingos e o Luiz Ernesto Lacombe. É tudo gente fina. Lacombe é gente boa. Gente boa. Lacombe é gente boa. Eu queria só então fazer um comentário. Eu acho muito boa a presença do senhor na política brasileira e eu acho que o senhor vai continuar. Estou errado? Augusto Nunes.
Não sei, Deus sabe. Pronto, já é uma resposta de quem vai continuar. Exatamente. Não, porque a gente está vendo, essa eleição teve boas notícias que também não foram destacadas aí pela imprensa cada vez mais decadente. Por exemplo, foi aposentado o Fernando Pimentel, né? Teve 37 mil votos, o ex-governador de Minas, que deixou essa herança, essa sim, maldita, para o Zema. O Zema está apoiando também, por isso, o presidente Bolsonaro. O senhor acredita, com base nessas derrotas de figurões do PT, o senhor acha que isso vai ajudar a virada? Como é que o senhor está vendo o segundo turno? Olha, o segundo turno, eu estou surpreso com muitas pessoas, inclusive tem uma delas que está aqui conosco, que a esposa é petista. No primeiro turno ele era petista. Antes do primeiro turno ele sempre foi petista. Mas aí apareceu a figura do padre e aí depois disse assim, olha, a minha esposa vai votar no senhor. Já tirou um voto do PT. E aí eu soube hoje mesmo que ela já disse, olha, vou votar no Bolsonaro. E tem dois agora, né? Lula e o Bolsonaro. E ela, que era petista, votou no padre e agora vai votar no Bolsonaro. Então, tem muita gente que está tomando consciência, né? Inclusive, está sendo aí vinculado às mídias sociais todo um trabalho que nós estamos fazendo, não sou eu, mas o Roderico Navarro que está fazendo isso, que é chamar os venezuelanos que estão no Brasil, os argentinos, os hispânicos que estão aqui, para ajudar ao brasileiro a tomar consciência do que é o socialismo, dos frutos que o socialismo causa num país, quando eles colocam as mãos, né? Eu costumo dizer que onde a esquerda põe as mãos, apodrece tudo. Bom, não é por acaso que em Roraima o presidente Bolsonaro conseguiu a maior votação no Brasil. Pois né? é. Porque eles estão vendo a chegada dos venezuelanos, ouvem os depoimentos, sabe o que acontece e também acompanha a Operação Acolhida, que é admirável. Admirável, né? Por todo mundo. Já são 350 mil os venezuelanos no Brasil, e todos acolhidos. E outra coisa, aqui no Brasil é o único país que não rechaça os venezuelanos. Não existe aqui xenofobia. Né? Pelo contrário, ontem eu falava com o Ronald sobre isso, e ele dizia para mim que o Brasil... Ronald é um dos venezuelanos que... Um dos venezuelanos. Está aqui até conosco. Está aqui. Tá. Ronald é aquele, Roderico é aquele. Ah, maravilha. E o Ronald é um advogado, né, que fugiu da Venezuela justamente por conta disso. Não tinha onde trabalhar, não tinha mais alimentos que eles pudessem sobreviver. E aí nós tínhamos começado um trabalho, eu e o Roderico, de acolhimento de venezuelanos aqui, desde 2017. Quando eu conheci o Roderico, a gente começou a acolher venezuelanos. Eu levava para minha casa, lá na Ilha de Maré. E foram mais de 14 venezuelanos que a gente trouxe. Os últimos foram Ronald e Gustavo, um formado em engenharia e o outro em direito. E nós estamos juntos até hoje, né? Olha que coisa interessante. Desculpe, o senhor continue e depois eu emendo. E isso é uma prova do que realmente é o socialismo. Vocês acham, povo do Brasil, meus irmãos, vocês acham que esses jovens de 24 anos, de 30 anos, vão sair do seu país com uma mochilinha, deixando os seus sonhos, deixando a sua vida, deixando sua mãe, sabe? Deixando seus pais. Aliás, padre, quando eu sei que o senhor está emocionado, eu vou aproveitar para completar. A mão de obra venezuelana é muito qualificada, boa parte dela é de gente qualificada, né? Advogados, tem engenheiros, médicos, tudo. De tal forma que eu fui há pouco tempo ao oeste de Santa Catarina e lá existe o pleno emprego. Eles estão com falta de mão de obra. Então eles estão, não sei se já começaram, eles estão montando um site para buscar venezuelanos, convidar venezuelanos para preencher essas vagas que continuam abertas. Olha que interessante. Quer dizer, esse é o Brasil do futuro, na minha opinião. Pleno emprego, não há mendigos, não há fome, pelo contrário, falta mão de obra. Então, os venezuelanos estão sendo buscados pelos brasileiros. É isso. E fui numa visita ao Luciano Hang, eu vi, lá ele tinha um grupo de funcionários da Avan,
E ele falou, quem é que veio daqui da cidade, aí, que é a sede, né? Quem é de Brusque aqui? Não tinha nenhum. Ele falou, quem é que veio de fora? Aí levantaram a mão, havia um grupo razoável de venezuelanos, cubanos também, e agora argentinos. Então é muito simples. Por que o pessoal não foge para esses países? Foge de lá. Exatamente. É um movimento, é uma direção Oposta. só. Como na Alemanha Oriental e Ocidental, que desistiu. Mão Só única, se fugia né? de Berlim Oriental para o Ocidental. Pode deixar aberto o portão de Brandemburgo lá para os ocidentais, que nenhum foge. E nenhum do PT vai morar em Cuba, que para eles é o paraíso, né? Exatamente. Então, agora, o que o senhor acha que o presidente Bolsonaro deve dizer para conseguir os votos de parte dos 30 milhões que votaram em branco, ou votaram nulo, ou se abstiveram? Eu penso que o presidente precisa... Quem sou eu para dizer algo Não, assim? mas o senhor sente o povo. Mas o povo precisa ouvir do seu presidente a verdade, que talvez seja difícil para ele dizer, do que esses antes deles fizeram com o país. Talvez ele já tenha falado, mas falar com mais ênfase, falar de uma forma mais uma linguagem mais próxima do povo, mostrar a realidade. O Zema está fazendo Pois isso. Pois tem que mostrar essa realidade. Mostrar, porque eu estou acompanhando, às vezes, as propagandas eleitorais, e eu estou vendo que a mentira se repete cada vez mais. Esse senhor disse agora que ele não é mais abortista, que ele é pró-vida, né? Esse Lula aí. Esse é o que então for conveniente. Pois é, então ele propaga a mentira cada vez mais. E o programa dele somente ataca o presidente da República, com mentiras, né? Muita falácia. Então, o programa, o nosso presidente, eu acredito que ele deveria ser mais enfático, falar com mais clareza, com mais força, daquilo que fizeram com o Brasil, né? E dar nomes, talvez. E porque nós já sabemos que o governo dele deu certo, está dando certo, só não vê quem está, parece que enfeitiçado, que eu não sei o que é isso, enfeitiçado por essa esquerda maquiavélica. É uma seita, né, que tem no Lula o único Deus. Pois é. Isso é o PT. Porque, poxa vida, eu me corto o coração, Augusto, me dói na alma o que eu vi. Não foi Augusto Nunes que publicou no Pingo nos Is essa matéria. Eu fui ver com os meus olhos. Lá na fronteira, ali a senhora puxando a minha batina, eu não esqueço dessa cena. E gritava, padre, eu tenho hambre. Recém-chegada da Venezuela. Chegando. 3 filhos. Gente tendo de se prostituir, essa é que é a verdade, tem que dizer, porque por fome. Então, pela fome, como ocorre em Cuba. Eu me perguntava como padre, eu digo, meu Deus, uma mulher com 3 filhos, ela me disse que veio a pé de Santa Helena até aquele lugar ali, não sei quantos quilômetros, e morrendo de fome. Por causa de uma ideologia diabólica, sabe? E o petismo, ele nesse ponto, a gente tem que reconhecer, eles não disfarçam, eles querem aquele objetivo mesmo. E agora não disfarçam mesmo. Não, disfarçam, quando eu trabalhava no Estadão, como repórter lá atrás, ainda depois eu voltei, tinha um editorialista que ele falava, tinha uma definição ótima, ele falou assim, olha aqui, comunista não me engana. Pode falar o que quiser, mas se chamar colono de camponês e Rússia de União Soviética, é comunista. Ele falava, né? Aqui agora, hoje, eu acho que a gente pega o comunista, porque é isso que ele é, petista, é comunista. A gente pega quando fala de política externa. Porque eles vão mentindo aqui, eles somos a favor da liberdade, tá, contra a censura. Aí fala, e em Cuba, o que você acha? Pronto, eles não aguentam. Eles confessam que admiram Cuba. Fala da Nicarágua, persegue bispos, persegue padres, o sujeito é suspeito de pedofilia, o presidente prende quem se candidata contra ele e se diz irmão do Lula, e o Lula quer que sejam quer que seja proibida a divulgação de qualquer texto que diga que ele é amigo do Ortega. E o TSE concorda. Aí é que está. Sabe uma coisa que eu não consegui entender? O Lula disse naquele debate, eu sou cristão, não, eu sou católico, eu frequento a igreja. É só olhar lá, ele fala isso. Eu sou católico, eu frequento a igreja e tal. Aí eu me pergunto, mas se ele
que se diz católico, frequentador de igreja, que é batizado, crismado, sei lá o que aquele sacramento ele fez, não sei. Como é que ele permite, se ele é cristão, católico e liderança, como ele diz, política, como é que ele permite, então, a prisão dos líderes de uma igreja que ele diz que faz parte? Exatamente. Como é que ele permite a prisão de um bispo de uma igreja que ele diz que frequenta, que ele recebeu o sacramento? Então, que proteção esse homem oferece aos católicos no Brasil se ele mente o tempo todo? Como é que você vai acreditar no que ele está dizendo agora, se amanhã ele pode desdizer o que disse? Então, é complicado acreditar no pessoal da esquerda, porque eles não têm verdade. Eles são, talvez, a personificação da mentira. Eles não se emocionam, e o Lula não sente afeto real por ninguém. Ele pensa nele. Ele pensa nele. Ele diz que não abandona companheiros do caminho. Abandonou todos. Abandonou todos. Ele não tem mais ao lado nenhum dos metalúrgicos que começaram com ele aquela militância. Não sabe o valor da amizade, do afeto, do amor. Não sabe. Então é uma pessoa digna de orações, de pena. E aquilo que eu falava, ali só Deus. Porque é difícil. Agora, o senhor tem opiniões muito fortes sobre dois dogmas da esquerda, que são as cotas raciais e quilombolas, né? Eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso. Augusto, nós somos o quê? O Brasil é o que nosso? Não é a nossa casa comum? A casa comum para brasileiros e estrangeiros. Um país que acolhe todo mundo e que os estrangeiros se sentem muito bem estando aqui, pelo menos aqueles que convivem comigo, não querem nem voltar. Historicamente, né? Historicamente. Italiano, o Brasil tem mais nacionalidades representadas aqui que a ONU. Está vendo? Porque os países que acabaram, você tem passaporte daquele país. Então é a nossa casa comum. Eu vou com um olhar mais evangélico nessa resposta que eu quero dar para o senhor. Cotas, né? Para que dividir a nossa sociedade? Se nós somos cristãos, a nossa origem é cristã, o nosso alicerce, o nosso fundamento é cristão, por que agora grupos políticos querem dividir entre o branco, o preto e o índio? Se é essa miscigenação nossa que deu certo. Então, para que eu vou dividir agora, dizer que o negro precisa, porque, como ele diz, nós temos uma dívida histórica com os negros. Ele falou isso num debate desse. Temos uma dívida histórica com os negros. Que dívida histórica? Exatamente. Nós vivíamos, ali era uma outra época em que aconteceu algumas atrocidades, sim, naquela época, que foi planejado até pelo Império, que aquilo ali seria a Lei Áurea, como é que se fala? A abolição da escravatura foi realizada pela Princesa Isabel, todos nós sabemos de história, e que havia um projeto, sim, não era só apenas abolir e deixar assim, Deus dará. Não era esse o projeto. Porque tanto Dom Pedro como a Princesa Isabel, eles eram abolicionistas. Eles defendiam a liberdade dos escravos. Eles não tinham nem escravos, eles tinham nas suas casas. Eram todos aforreados e estavam ali a serviço do imperador, mas eram homens livres. Então, o que acontece é que a gente sabe que houve, o que eu costumo dizer isso, o golpe militar, destrona o imperador, e todo o projeto que havia para a inclusão social dos negros não foi feito pela República. Né? Exatamente. Aquilo ali foi... Cabia à República. A República que tinha que fazer. Por quê? Se o Império não existia mais, se o Marechal Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant e mais um outro que eu não me lembro o nome, fizeram aquele golpe ali, articularam aquilo, tiraram o imperador do poder... Um ano e meio depois da abolição. Pois é. Não deu tempo. Como é que ia dar tempo de fazer alguma coisa? Se o Império não tinha mais o poder político, não existia mais, era um regime diferente. Tem toda a razão. Tanto que no Império foi feito o acordo para que viessem os estrangeiros. Já era uma maneira de... Exatamente. Havia mão de obra para as propriedades rurais. Sim, sim, com a vida dos estrangeiros. Eles iam acertar ali. Sim, sim. Então, é muita história mal contada, viu? Mas com relação aos quilombolas também. Os quilombolas, eu trabalho numa ilha, ou trabalhava, né? Eu estou em processo de mudança, mas a paróquia está lá, um outro padre vai assumir, mas num lugar de quilombolas. E eu vou falar o que eu ouvia das pessoas de lá. É uma ilha com, acho que, 11 bairros, e apenas 4 desses bairros são considerados
quilombos, quilombolas. O restante não é considerado. Não são considerados. E as pessoas que moram neste bairro onde eu atuo, porque a ilha é um pouquinho grande, aqueles que conversam comigo, porque tem um problema na ilha. Tem um grupo de esquerda muito forte dentro da ilha. Só para esclarecer, quilombola seria também um direito de populações descendentes, escravos. Afrodescendentes, né? Direito à terra. Direito à terra e uma série de coisas. Tudo Tá. bem. Esses quilombolas ali vivem lá, nessa ilha, mas eles são manipulados. Isso é conversa deles mesmos que falam para mim. Eles são manipulados por as ditas lideranças de esquerdas locais, né? Manipulados para votar em quem eles querem, e a gente sabe em quem é que eles querem, né? Os direitos realmente não chegam o que deveria chegar. Então, eles mesmos falam, padre, eu não sei para quê. Não sei para que nos chamam de quilombolas se nós não saímos desta vida aqui que parece que estamos vivendo no século XVIII. Exatamente. Então, é preciso uma libertação dessa questão. Tem que haver a democratização do ensino mesmo. Quer dizer, exatamente. Todo mundo direitos ser iguais. educado, claro. O branco, o Claro. negro e o índio precisa ter Oportunidades direitos e iguais. deveres iguais. Direitos e deveres, né? Porque tem muita gente que só quer os direitos. E os deveres? Existe um culto à miséria também, né? Porque a bonito esquerda ser sobrevive pobre. disso? A esquerda sobrevive. Bom, A é o esquerda único sobrevive país do da mundo miséria. que celebra o aumento de programas sociais. Né? Tem que diminuir, Diminuir. o número de inscritos. Né? O sucesso do programa social se mede pela diminuição, não pelo aumento. Por isso que o PTB aposta nisso, na educação de base, investir na criança, no adolescente e no jovem. A educação é essa primeira educação, né? Para que haja um equilíbrio, porque a gente vê que tem muito dinheiro na educação que vai para onde? Para o ensino superior. Exatamente. Mas tem que voltar para o aluno o pequenininho. Aqui né? é tudo pelo avesso, né? Por exemplo, eles começam a recuperação do sistema ferroviário pelo trem-bala. Começam a cuidar do ensino pela Universidade Federal, que não forma ninguém. E a gente está Essa é vendo, que é a verdade. a gente está vendo que nas universidades hoje uma juventude, talvez não seja nem culpa da própria juventude, mas culpa dos docentes, ou dos políticos da época que fizeram isso, que manipularam a juventude, que esquerdizaram a juventude, que fizeram dessa juventude seus soldadinhos de mandos e desmandos, e a juventude ficou alienada, né? Não sabe nem interpretar um texto direito, porque estão preocupadas com a sexualização de si mesmo, com drogas, com tanta coisa que é fruto de uma esquerda maldita que quer desvirtuar os nossos jovens e transformar os nossos jovens em zumbis ou soldadinhos para garantir a perpetuação dos poderes desses que estão na esquerda, a partir do uso dessas pessoas. Então, é triste saber que políticos realmente não cuidam do jovem, pensando que amanhã eu preciso de uma sociedade com médicos, com advogados, com juízes bem formados. É triste. Eles não estão preocupados com isso. E parece que esse é um problema que não é para se resolver a curto prazo, né? Não, É difícil, não é, porque né? está enraizado o negócio, né? Está enraizado. É isso aí. Agora, eu queria, não sei se já está terminando, Aqui só fala o que quiser. eu queria sinais falar aqui. de algo que nós discutimos ontem à noite. Posso falar, né? Claro, Ontem claro. à noite e hoje, eu, o Roderick e umas pessoas do PTB, de algo que a gente queria convidar você que nos assiste, para que inflamemos o nosso coração de patriotismo e procuremos olhar as figuras do passado que deram a vida e o sangue para manter essa nação do jeito que ela é, unida. Somos 26 estados e uma federação, né? É um verdadeiro milagre Pois é. brasileiro, a unidade nacional. Pois é, e foi lá os nossos pais fundadores, Zé Bonifácio, que articulou tudo isso, teve a Leopoldina, no primeiro império, tudo isso, graças a eles, né? O sangue, o suor desses brasileiros antes de nós. Vamos valorizar e honrar o esforço desses nossos antepassados e vamos, no dia 30 eleição, né? Dia 30. Vamos no dia 30 rememorar, vamos fazer memória de tudo isso. E aí nós queremos convidá-los, desde aqui, lançar esse Claro. convite a todos, a uma alvorada patriótica. Essa alvorada patriótica, o que é isso? É o que nós fazíamos e fazemos nas paróquias. Por exemplo, hoje é dia de São Francisco, um exemplo. Na noite anterior, dia 4 de outubro, no dia 3, o padre e o povo se prepara para aquele dia de festa, né? O padre vai dormir cedo, faz suas orações, voltada para aquele dia anterior, o dia que vai chegar. E no amanhecer do dia,
toca-se um hino do São Francisco ou da igreja, para que todos os paroquianos ouçam. Tem igrejas que têm aqueles serviços de som. E tem um dia todo voltado para a espiritualidade, para a vida daquele santo padroeiro. Esta alvorada patriótica é convidar cada brasileiro para no dia 30, no dia 29, vá dormir cedo, vá pensar que o seu voto é extremamente importante para o futuro do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, das futuras gerações. Então, durma cedo. E no dia seguinte, às 7 da manhã, acho que é às 8 a eleição, né? Isso. Às 7 da manhã, você acorde com esse espírito patriótico, de vitória, coloca o hino nacional, ouça o hino nacional, deixe outros ouvirem, coloque a sua bandeira do Brasil, faça esse ritual, coloque essa bandeira do Brasil na sacada do seu prédio, na janela da sua casa, no seu carro, onde for, o símbolo do nosso país, coloca esse símbolo ali, ouça o hino e vá votar. E vá votar cedo. Você cristão, católico, romano, ortodoxo, evangélico, pastor, padre, judeu, espírita, vá votar cedo. Vigiai e orai. Mateus 26, 41, se eu não estiver enganado. Vigiai e orai. Este dia 30 é o dia em que nós vamos dar ao Brasil o direito à liberdade. Então, dê ao Brasil esse direito de continuar nesse processo de crescimento e de renovação que nós estamos vivendo e vendo. Nós somos uma nação, a nação talvez agora mais importante do planeta, porque todo mundo está de olho em nós. Nós estamos com 4,5%, eu acho, de inflação, enquanto tem países que estão em 8%, 9%. Né? Menor que a americana. Pois é, nós estamos pela primeira vez, eu acho, em primeira tantos vez na anos, história. O Brasil tem uma inflação menor que a dos Estados Unidos. A Argentina está em 100 de inflação, socialismo. A Venezuela está em 800 de inflação, socialismo. Então, faça isso. Faça esse ritual pelo Brasil, pelo seu país, pelo nosso país, por amor às futuras gerações. Coloca a bandeira na sacada. Toca o hino nacional. Vai dormir cedo. Acorde cedo, sabendo da importância do seu voto. E quando você chegar na fila, se tiver ali um senhor mais velho que você, um velhinho, uma velhinha, ofereça o seu lugar. Chame o velhinho para passar na frente, porque você é mais forte. Ele não tem tanta força de ficar horas na fila. Deixe esse pessoal mais velho do que nós votar primeiro. Não vamos repetir o que aconteceu no primeiro turno, que depois das 17 horas, haviam filas enormes ainda de cidadãos verde e amarelo com camisetas que não votaram, porque acabou o período de votação, fecharam as portas e muita gente ficou sem votar. Cristão, católico, ortodoxo, espírita, todos vocês que fazem parte desse grupo de pessoas que querem o melhor do Brasil, vamos rezar depois. Vigiai e orai. As duas coisas. Agora, de manhã, vai ser a hora do vigiar. Sair todo mundo para votar pela manhã. Católicos, ortodoxos, espíritas, repito. Pastores e padres, vamos todo mundo votar pela manhã. À tarde, no final da tarde, você participa da missa ou à noite, para evitar com que as sessões se aglomerem bastante gente e você fique sem votar. O presidente Bolsonaro precisa do seu voto. Você precisa votar cedo. O seu compromisso é com o Brasil. O seu compromisso é com as futuras gerações. Então, vamos votar cedo. Vamos fazer o melhor pelo Brasil. E vote 22. Bom, depois desse recado... Esse é um fecho não tem um fecho, não tem mais o que falar. Muito obrigado, Padre Kelmon, pela sua presença. As portas estão abertas aqui. Eu falo demais, né? Não, mas aqui é para isso mesmo. Aqui a gente abre o microfone para que os convidados falem prazer, mesmo, né? Prazer é muito grande. Um prazer e um prazer nosso de ter o Augusto Nunes, que é um mestre de jornalismo, mas é um dos caras de maior alto astral da imprensa. Eu tenho 50 anos de profissão e esse cara mantém todo mundo alegre e feliz. Imagine eu, que às 18 horas já estou ali. Eu também. E vou assistir Pig Music, tem Augusto e tem o Zé Maria, que eu gosto demais. Eu também. E agora estou de frente a ele. Maravilha, é um prazer. Bom, muito obrigado muito aí você. Eu queria só dar um recado para o pessoal que está fazendo comentários no programa anterior. Os comentários no YouTube que foram incrivelmente
tocantes para nós. A gente está muito feliz com o apoio de vocês e espero que você se inscreva no canal da Revista Oeste e acompanhe nossos programas. Assine Oeste. Até a próxima e obrigado.